pessoal já esperar o professor marcar. Voltamos, professor. Opa, Sim, professor, vamos só aguardar um pouquinho enquanto eles comunicam, o Instagram comunica o pessoal que a gente está de volta para ajudar a continuidade, né? A gente beleza. parou na pergunta do Raimundo, uma questão que ele havia deixado aqui para o senhor. Acho que o Raimundo é orientando do senhor, né, do seu grupo de pesquisa. Isso exato, faz parte do grupo de estudo de salinidade de irrigação. Isso mesmo. O Só Luderlan aguardar aqui um Andrade, pouquinho. Bibi, né? o Alisson, isso, a Kessia, Vamos entrar Dona em Maria de contato aí. Lourdes, Dona Lourdinha, Entrar em contato aí com o Bibi para ele vir dar o uma Paulo, contribuição aqui o pra gente Lindenberg, também. Jales, Nato, Stephanie. Sejam Galera todos boa. bem-vindos aí, pessoal. De volta, né? É verdade. Ei, Damares. Até a Professor, patroa tá assistindo. tá? É bom que ela dá um feedback depois, né, professor? É, exatamente. Professor, então é o seguinte, o Raimundo, ele pediu para o senhor falar um pouco sobre os efeitos da falta de acesso à água segura, a uma água segura. É, isso é uma coisa bem complexa, né? Você usar uma água que não tem a garantia de qualidade, né? Pode gerar problemas de Uhum, saúde, né? Pode gerar problemas de saúde e ou outros problemas até, né? É uma questão de saúde pública, né? Então é bem complicado, mas infelizmente boa parte principalmente em assentamentos rurais, eles são atendidos por carros-pipa, né? E isso. tem pessoas que têm seriedade, têm cadastro, tudo, e levam água de fato com água tratada, né? Pegam água tratada e levam água tratada para as comunidades. E tem gente, infelizmente, que não faz isso, né? Não faz a mesma coisa. Usa água sem Aham. tratamento. E isso é bem complicado, prejudicial, né? Então imagine numa situação que a gente está, na situação que a gente está vivendo, né? Que os hospitais, né? Lógico, estão muito voltados para essa situação de pandemia e ainda tem vários outros problemas que podem ocorrer, né? E aí podem gerar mais complicações ainda, né? Então, tem as resoluções, né? A resolução CONAMA, que falam sobre qualidade de água doce, né? E tem os parâmetros de qualidade que estão relacionados para a água de consumo humano. Então, eles devem ser atendidos, né? Eles devem ser aplicados para que a gente possa ter realmente água de qualidade para essas pessoas. Então, a implicação, no meu ponto de vista, está, né, tá relacionada principalmente à questão de saúde, né? Então, principalmente em relação a isso, né? Além disso, ainda tem a questão da quantidade, que muitas vezes é aquém do que se precisa, né? E aí a pessoa, além de ter uma água que não há qualidade boa, né, ainda tem esse problema da quantidade de água disponível que não é suficiente.
Professor, a gente ainda tem mais questionamentos, viu? Posso falar Pode para o ficar à senhor? vontade. Pode sim. O João Paulo é, é, ele fez o seguinte, né? O que fazer para não desperdiçar tanta água na irrigação, uma vez que na agricultura a situação é mais precária? Como a gente comentou, né? Eu agradeço a pergunta do João Paulo também. Acho que é o João Paulo Oliveira, daqui do Campo Sertão, né? Eu acho que é esse. É isso, né? Então, Uhum, a, a irrigação, ela usa praticamente 70%, né? 68, alguma coisa da água disponível, da água captada, né? E para evitar, para diminuir, né, para aumentar a eficiência, você vai estar relacionando principalmente a equipamentos mais eficientes, né? Tentar buscar um manejo da irrigação adequado, ou seja, tentar atender a evapotranspiração, né, da cultura conforme, considerando os coeficientes de cultura, né, que é uma coisa que é, muita gente não faz, né? Não que empresas, grandes empresas, elas podem fazer, mas muitos pequenos produtores não têm, na verdade fazem uhum, a molhação, né? Então, é extremamente importante isso, né? E além disso, a gente pensar sempre em estar usando ou cultivando plantas que tenham uma maior tolerância seca. Outras estratégias podem ser feitas também, né? A gente tem que pensar que o sol, ele é ele, vamos dizer assim, ele é o cobrador, né? É o principal cobrador. Ele vai querer puxar toda a água, né, do solo, né? E aí a gente tem que diminuir essa incidência da radiação no solo, a gente tem que diminuir a, o impacto da velocidade de vento no uhum. solo. Então, se a gente usa cobertura, se a gente tem matéria orgânica, se a gente melhora a capacidade de armazenamento do solo. Então, são elementos que podem contribuir para que você aumente a eficiência no uso da água na irrigação, né? Então, são alguns dos fatores, né, que você pode estar usando para isso, né? Uhum. Além disso, você sendo produtor de água, você considerando essa captação, né, usando técnicas de conservação de solo, né, aí você vai conservar a água e aí pode aumentar também a disponibilidade hídrica. Tranquilo? Esse é isso. Se o João Paulo, se o João Tranquilo, Paulo tiver mais professor. algum questionamento, se eu não atender, ele coloca aí embaixo. Pronto. A gente tem uma outra pergunta. Pode É falar. que o Valmir, né? É Valmir. Acho que ele foi Certo. aluno do CCTA. Ele perguntou o Foi seguinte: também. quais Professor Valmir. Doutor professor, Valmir, né? pode falar. Ele perguntou o seguinte: quais alternativas podem ser feitas para a retomada da produção irrigada no perímetro de São Gonçalo, tendo em vista que esse já foi um dos perímetros com maior importância no estado? E hoje sabe-se que, devido ao uso ineficiente da água, grande parte do perímetro se encontra em processo de salinização. O perímetro irrigado de São Gonçalo era uma coisa linda de se ver, né? A produção de É coco de verdade. São Gonçalo, aonde você chegasse no Brasil, esse coco é de São Gonçalo, o preço dele já era diferenciado. Então, o Brix do coco de lá era espetacular, né? Realmente, com a situação do açude de São Gonçalo, né, da defasagem hídrica dele, né? Ocorreu a redução, as pessoas, os produtores, para tentar salvar os coqueiros, começaram a cavar poços para pegar água do subsolo. Essa água do subsolo já era água de irrigação e já estava salinizando, né? Então ele estava reusando, usando e reusando a água e a tendência realmente foi salinizar boa parte dos perímetros, né? Boa parte do perímetro. Uhum. Então, o Isidro, o professor Isidro, né? Produtor de coco também na região lá, ele tem uma boa experiência com isso também.
Mas um dos fatores que pode contribuir com, né, o Valmir entrou agora para responder a pergunta Foi. dele, um Isso. dos fatores que pode contribuir para que aquele perímetro ele possa retomar produção, né? Além dos fatores técnicos relacionados à melhoria no sistema de drenagem, né? Então, Uhum. a limpeza dos canais, a limpeza dos drenos laterais das áreas, né? Tem que haver uma conscientização das pessoas e também um investimento muito alto, porque muita gente ali perdeu de fato tudo, né? Deixou de produzir, então foi bem, assim, foi bem complicado, né? Eu tenho um professor do Instituto Federal do, da Paraíba, né? Que era produtor lá também, ele tinha um sistema interessante. Ele usava microaspersão e captava água de drenagem e reutilizava essa água de drenagem, mas mesmo assim, mesmo no sistema dele, ele teve problemas lá com, com essa seca, né? Que realmente Uhum. sem água disponível, sem água de boa qualidade, foi complicado. Mas é um processo que realmente eu acho que de médio, longo prazo, né? E deve partir em vários segmentos, né? Tanto em relação à conscientização, quanto em relação à retomada de investimentos e principalmente melhoria nas estruturas, né? Para que possa, de fato, garantir água. Outra coisa é, que também pode contribuir é o redimensionamento dos sistemas, né? Talvez o sistema que eles usavam lá é um sistema de irrigação por superfície, que tinha uma baixa eficiência no uso da água. Desculpa, pessoal. Faltou água aqui. Falando de água, né, professor? Então, ele usava um sistema de irrigação por superfície que tinha baixa eficiência, que Uhum. tem baixa eficiência no uso da água. Aí passaram a usar microaspersão. E uma coisa que precisa ser refeita é esse redimensionamento, né, dessas áreas do coqueiro, né, ela também é uma cultura que demanda muita água. Embora tenha uma grande importância e as pessoas estejam, tem várias indústrias, né, tem uma economia, uma bioeconomia implantada lá, eu acho que é importante também ter outras alternativas, né, que possam diminuir esse consumo de água efetivo, né, e possam garantir que as pessoas produzam de forma sustentável. Eu acho que é isso. Se tiver mais alguma dúvida aí, Valmir, se for mais, tiver algum questionamento, precisar de mais algum Tem, esclarecimento, acho professor. que seria isso. Tem sim. Pode O falar. Erlan Tavares foi se orientando no CCTA. Ele falou o seguinte, que o uso de água indiscriminada nessas regiões, aliado à má drenagem e práticas incorretas, tem consequências graves, né? Que é justamente o que o pessoal está vivendo lá hoje, né? Exatamente. É essa questão que o que implica na salinização do solo, né? Vai implicar na salinização e, consequentemente, né, vai gerar uma situação de degradação do solo, da área, né? E aí o resgate disso, fazer com que essa área possa realmente ser cultivada depois, ela vai fazer com para que isso ocorra, tem que ter um investimento muito grande. Obrigado, amor. Uhum. Essa é a minha menina aqui. Professor, a Damares Correia Opa, perguntou o seguinte: como ser um produtor de água? quem foi que perguntou? Damares Correia. Ah, Diz que o senhor bota a quente aí Damares, ainda nas bem que a provas, Damares né, com o já fez. pessoal. A Damares já fez a prova, né? Então O senhor bota tá quente aí, né? tranquilo. Então,
Para produzir água, né, a gente precisa, lógico, que tentar reduzir a quantidade de água consumida, né, e manter o máximo possível essa água próxima ao sistema radicular. Então, próximo na facilidade do solo, né? Então, isso a gente vai conseguir se a gente usar técnicas de conservação de solo, né? Usar cobertura, se a gente usar sistemas de irrigação mais eficientes, tentar diminuir, né? Fazer com que a planta ela ative mecanismos de tolerância, como por exemplo, estimulando o crescimento do sistema radicular. Além disso, né, outras coisas que a gente pode fazer estão relacionadas a estruturas físicas, como barramentos, né, estruturas de barragem, estrutura de barragem subterrânea, ou barragem superficial, e que Uhum. sejam de fato eficientes, né? Como diz aquela, um termo, né? Barragem inteligente, né? A barragem é construída É. com maior profundidade e menos extensão na superfície e Uhum. ela ser voltada, por exemplo, por morros que vão diminuir a incidência de radiação solar direta na maior parte do dia, né? Então, É. é um tipo são estruturas que a gente pode estar usando para aumentar e produzir de fato água, né? Uhum. Professor, a Jamília ela pergunta o seguinte: quais práticas o senhor recomenda para as pessoas que em situação normal já tenham dificuldades de acesso à água e que em muitos casos ficou agravada agora com a pandemia? É uma situação realmente bem complicada, né? Tem muita gente mesmo não tem acesso à água e a água é essencial para, principalmente nesse combate, né, da pandemia, né, com a limpeza. Então, como a gente tinha falado, né, sistemas de captação de água, eles, às vezes, simples, né, às vezes a gente pode até reaproveitar equipamentos que a gente tenha, né. Tem uma imagem que eu uso em algumas palestras, né, o cidadão fez uma calha com folha de bananeira. Hum. Então ele pegou a folha da bananeira e enrolou assim e botou uma do lado da outra, né? Ela vai lá e cai num reservatóriozinho limpinho de plástico, um balde, alguma coisa assim. E aí ele consegue armazena essa água, né? Então, o brasileiro, na verdade, ele precisa ser estudado, né? A gente precisa ter, de fato, infelizmente, essas estratégias para tentar sair da situação. Então, por sorte, a gente está no período de chuva, né? Por um lado, a gente está no período de chuva e tem essa possibilidade de armazenar água, né? Se conseguir armazenar água, seria uma boa estratégia para as pessoas, né? Se não é possível fazer isso, a gente precisa estar acionando, né? Estar acionando órgãos públicos, estar acionando o exército, o que for, né? Porque existe programas de abastecimento de água, né? Mesmo que seja por meio de carro-pipa, mas que podem estar contribuindo aí com essas pessoas. Viu, Jamile? Eu acho que, né, são, são vários pontos aí para a gente. É complicado cada situação, cada caso é um caso, às vezes o acesso é complicado É. da residência. Então tem, cada caso é um caso e isso a gente tem que estudar, né? Mas em si eu vejo a tentativa de captação de água em situ como uma alternativa para a gente usar, não só agora, né, mas sempre, né? Temos mais questionamentos, viu, professor? Para falar, Canuto. O João Paulo perguntou o seguinte: professor Marcos, quais as estratégias o senhor usaria hoje para proceder ao gerenciamento do uso de água
para que essa água chegue à população e à agricultura com qualidade na região Nordeste? Uma coisa que uma coisa importante, João Paulo, para a gestão é conhecimento, né? E conhecimento principalmente do que se tem disponível, do que se necessita usar, tá? Esse fator ele é obtido principalmente, né? A demanda de água é obtida principalmente com a outorga de água. E a outorga é um elemento, né? Um documento que dá o direito de uso da água, mas que muitos produtores, muitas pessoas não têm, né? Não têm, por dificuldades realmente de obter, né, junto à ANA, com dificuldades de obter junto aos órgãos públicos competentes estaduais, né? E aí a gestão ela acaba sendo bem complexa, né? Além disso, né, a gente tem outros problemas, como também a indústria da seca, né? A indústria Uhum. da seca é bem complicada e muita gente se beneficia, né? Com essa questão de dar um carro-pipa, dar isso, dar aquilo, né? Seria talvez uma coisa muito boa, né? Se a gente aplicasse o que está na lei, né? O que está lá por exemplo, na, na lei de saúde pública do SUS, né? Ela prevê saneamento básico, né? Prevê abastecimento hídrico e saneamento básico. Mas infelizmente, boa parte das prefeituras não fazem o seu dever, boa parte dos governos também não fazem o seu dever. E, e os governos, que eu falo governo de forma geral, né? Em todas as esferas. Infelizmente, a gente acaba passando por essas condições de dificuldade, né? Muitas pessoas estão aí não tem água disponível, né? Uhum. Temos mais questionamentos, viu, professor? Ok. É, a Josinalda Oliveira, ela fez o seguinte posicionamento, né? Devemos adotar estratégias para otimizar o uso da água para irrigação no semiárido e o manejo sustentável do solo. Pediu para o senhor comentar um pouco sobre isso. Quem foi a pessoa? Só para Josinalda. Josnaldo, né? Obrigado pela pergunta. Só isso aí é extremamente importante, né? Qualquer região do Brasil é extremamente importante a gente pensar esse manejo sustentável, né? E o uso eficiente da água. A maior parte da irrigação na região semiárida, ela está, vamos dizer assim, na Bahia, né? Está na Bahia, está também no Piauí, né? E naquela região, né, do Mato Piba lá, então a gente tem Uhum, uma captação de água muito grande, né? E aí as vazões são altas, a quantidade de água usada é alta. Além disso, a gente tem um uso muito grande de água também na região do Ceará, em Mossoró também, né? Aquela região ali. E em todas as situações, é extremamente importante a gente pensar nesse uso eficiente, no uso de um sistema de irrigação por gotejamento, né, um sistema de irrigação que tenha uma maior eficiência no usar água, a gente pensar em usar técnicas de conservação do solo, usar cobertura de solo, né, fazer a melhoria do matéria orgânica para otimizar a água disponível, né, para tentar fazer com que o solo consiga, né, armazenar água, armazenar maior quantidade de água. Então são estratégias. Eu acho que não é uma coisa simples nem às vezes barata, né? Às vezes o produtor que é o imediatista, né? uhum. Ele quer produzir e quando aquela área não estiver produzindo mais, eu passo para outra e acabou. É, Né? E aí
a gente precisa, de fato, ter esses cuidados, né? Obrigado, Leonardo, pela pergunta. Não sei se respondeu por completo. Se tiver, senão você passa mais um É, comentário. professor, O, o Valmir tinha comentado alguma coisa ali também em relação ao lençol freático, né? é o lençol freático, isso mesmo. O lençol freático, ele lá do perímetro irrigado de São São Gonçalo, Gonçalo. ele, é, ele era alto justamente pelo tipo de irrigação que o pessoal adotava, né? Como irrigação por superfície, usa uma quantidade alta de água, o volume, né? A, o volume do lençol vai aumentar, tá? É tanto que quando diminuiu a água do açude, eles começaram a usar a água do subsolo, né? Começaram a retirar água do subsolo para fazer irrigação por microaspersão, esse lençol foi reduzindo, né? Mas aí, dentro das estratégias, né? Lógico que é uma coisa muito importante, isso faz parte do processo de salinização, né? O aumento do lençol freático faz com que os sais eles acendam a superfície. Uhum, Quando chega na superfície, o sal e a água evapora e fica somente o sal e os começa sais. e tem um processo de salinização. Então, por isso que também é extremamente importante a drenagem superficial, né, por meio dos canais. Eles vão estar ajudando, né, para diminuir essa concentração de sais na superfície. Ainda o Valmir, professor, ele é professor do IF, é? Então, salvo engano, ele estava com o professor. Ele pode até comentar isso aí. É, pronto. Ele pediu para tá fazendo falando o seguinte: qual a opinião do senhor sobre a irrigação 4.0, tendo em vista que o nosso estado, no caso a Paraíba, em relação aos vizinhos, ainda é muito atrasado no quesito irrigação? Quando ele fala irrigação 4.0, né? Na verdade, é irrigação Uhum, de alta precisão, né? isso. Então, uso de subirrigação, né? Uso de irrigação por subsuperfície. É uma coisa assim, quanto maior o uso de tecnologia, né? Você vai estar aumentando, principalmente no caso da subirrigação, e quando você aumenta a eficiência na determinação da quantidade de água a ser aplicada, você melhora, aumenta, né, a disponibilidade hídrica, aumenta a capacidade de produzir água. Tá? Então, eu acho bem interessante e hoje, até para os novos profissionais, né, e até para quem está no mercado, a gente pode. Existem tecnologias baratas, por exemplo, para aumentar a eficiência no usar água, para poder controlar a umidade no solo, por exemplo. A gente tem equipamentos que a gente pode construir, inclusive tem um orientado meu aqui de Nossa Senhora da Glória, a gente está com um protótipozinho de determinador de umidade no solo e a gente faz o gerenciamento via aplicativo do celular, tá? Então ele já tem os dados de umidade do solo, né? Vem por wireless e você monitora a quantidade de irrigação ali, né? E um equipamento que o custo é baixo, em torno de 10, 15 reais, consegue montar o equipamento. Então, às vezes, a gente precisa ter mais informação. A gente precisa chegar mais longe, né? Vamos dizer assim. Conseguir ampliar essas informações junto com os produtores. E às vezes tem coisa que parece complicado, mas às vezes não é. Ou parece ser caro, mas né? Vamos dizer assim. Lógico que vai ter que ter Verdade. um investimento, principalmente em profissionais, né? Que Uhum, irrigar
não é a mesma coisa que molhar, né? Você tem que pensar, né, nesse uso eficiente e o profissional de ciências agrárias, né, ele vai ter que estar atento para isso, né? Professor, ainda no quesito salinidade, né, o Raimundo fez o seguinte questionamento: se existe uma variação de salinidade de acordo com as estações do ano, e se em um determinado período as águas elas podem ser utilizadas e quais as estratégias podem ser tomadas. Certo. Ó, o Valmir colocou aí que ele é professor do Instituto Federal do Estado do Paraíba. É do Senai, na Paraíba. Então, a salinidade realmente ela é variável, né, com as condições de umidade do solo, com as condições de precipitação. Tem uma variação temporal e espacial. Só para você ter ideia, Canuto, Uhum. Glória, ele está a em torno de 60 quilômetros da cidade de Itabaiana. Se for perfurado um poço em Glória, na Senhora da Glória, você vai achar poços com água de 30 decímetros, que é uma concentração altíssima de sal. Levadíssimo. Em Itabaiana, uma região agreste, está a 60 quilômetros de Glória, você acha poços com uma condutividade elétrica de 1, de 1,2, então bem menor do que em Glória, né? E mesmo na região de Glória, às vezes você tem uma situação bem menos distante de sais, é bem menor. Então tem um aqui, poços que tem 15 decímetros, outros que tem 10, mas a salinidade é alta, né? Uhum. Então a gente tem a variação espacial. Além disso, essa concentração ela vai variar conforme com o tempo, principalmente se você tem retirada, se você tem retirada de água e você tem essa água, tá? Então, se você tem precipitação e repõe a água, se o ano é mais chuvoso, a tendência à concentração é diminuir. Se você está retirando água, né? Tem até alguns produtores que falam, não, depois que eu comecei a usar a água do poço, a água melhorou, né? Ficou melhor. Uhum. Tem gente que fala isso justamente porque, às vezes, aquele ano choveu mais, quando reabaixou o lençol, a água, a concentração de sais diminuiu, né? Como também pode ser que, com o tempo, aquela concentração aumente mais, tá? Então, a gente tem uma variação temporal alta, né? O que a gente pode fazer, né, dentro dessa situação é tentar adequar o que a gente tem o que a gente tem disponível, né, às nossas ferramentas. Imagine, se você Uhum. cultiva plantas anuais, né, se você cultiva plantas anuais, é pensar em cultivar com irrigação, né, aquelas espécies mais tolerantes nas épocas que você tem uma situação de salinidade maior no solo, tá? Ou na água, né? E se você tem uma cultura perene, no período de chuva, se você capta a água, usa uma técnica nesse sentido, você pode estar usando uma irrigação intermitente, ou em alguns períodos, em Uhum. algumas épocas do ano, ou quando a salinidade no solo estiver muito alta, você pode estar irrigando aí com água de melhor qualidade. Isso, lógico, vai depender da sua capacidade de armazenamento de água e de sua área de produção, né? Saber se realmente isso vai ser viável para o todo, né? Professor, agora uma dúvida minha, né? É o seguinte, a questão da salinidade também tem relação com o método de irrigação utilizado, qual o método de irrigação tem um potencial mais de ter mais salinidade no solo, deixar que o solo seja mais salino, levando em consideração não somente que seja uma água que tem uma condutividade elétrica elevada, mas a gente que tem uma condutividade elétrica razoável aí no que a gente utiliza para a maioria das culturas que não são tolerantes à salinidade. Assim, a questão Certo. do manejo da irrigação, qual seria o método?
toda, toda, toda água, Canuto, ela contém sais. Toda água contém sais. Se toda água contém sais, mesmo, por exemplo, a água do São Francisco, que é uma água muito boa, ela tem sal, né? Então, quando você está irrigando, você também está aplicando sal, certo? Se você pensar que o solo ele tem uma baixa capacidade de drenagem, quanto mais água você aplicar, mais água vai ficar ali retida, certo? E aí vai ter uma condição de salinização maior, certo? Se o solo tiver uma capacidade de drenagem baixa, certo? Então, nesse caso, se a gente pensar isso, se a gente pensar dessa forma, nessa linha, a gente vai ver que sistema de irrigação por superfície, ele vai ser o que vai tender a salinizar mais, certo? Por outro lado, se você tiver um solo bem drenado, Pessoal, acho que a gente está tendo um problema com o áudio e a imagem do professor Marcos Eric. Professor, o senhor está conseguindo me ouvir? Vocês estão conseguindo ouvir? Eita. Acho que houve um problema, pessoal, com a questão da imagem do professor Marcos Eric e o áudio, mas acredito que ele deve estar retornando aqui, viu? Deixa eu só dar uma conferida, falar aqui com ele. Deixa eu ver. Deixa eu falar aqui com o professor Marcos Eric. Professor Marcos Eric, se o senhor está por aqui, se estiver por aqui, envia o seu sai da live e entra novamente, tenta enviar a solicitação. Acho que agora vai. Tá conectando. Ah, isso aí. Pronto, eu professor, estava vendo, voltamos. agora eu consigo voltar, né? É, Eu estava conseguindo ouvir você, mas mas não, a não imagem e o áudio do interferência. senhor não estava saindo aqui, não. Então, como eu estava comentando, Canuto, se vocês tiver um solo com alta capacidade de drenagem, tá? Um solo com alta capacidade de drenagem, e usar um sistema adequado de irrigação por superfície, por exemplo, né? Então, naquela irrigação por superfície, você vai tender a lixiviar mais sais, tá? Se a drenagem for suficiente, a água vai levar os sais para o sistema de drenagem, porque o sistema de irrigação por superfície, ele tem você aplica um maior volume de água, vai ter a perda por percolação, tá? Isso Uhum. é um fator. No entanto, vamos dizer assim, você tem uma área com problema, já tem um problema de drenagem. Aliás, desculpe, já tem um problema de salinidade, tá? E você tem água salina. Esse grilo canuto é engraçado É demais. verdade. Eu vou pegar ele e colocar na caixa entomológica. Muito bem. Mas se você tem um solo ou uma água com problema de sais, vai aplicar água. O ideal é que você use um sistema de irrigação localizada. Uhum. Porque o sistema de irrigação localizada, no sistema de irrigação localizada, você vai poder manter o solo mais próximo à capacidade de campo. Se o solo está mais próximo à capacidade de campo, vamos dizer assim, o potencial matricial vai ser menos negativo, tá? Ou Uhum. seja, você vai ter mais água disponível para a planta. Então, depende da situação. Tá? É tanto que para
embora o sistema de irrigação por superfície, né, boa parte dos perímetros irrigados que tem problema de salinidade também estejam correlacionados com o sistema de irrigação por superfície, né, que foi o caso de São Gonçalo, né, a irrigação por, por superfície ela pode ser usada inclusive para recuperar solo salino, tá? Então é aquela situação, cada caso é um caso. Certo, O professor. estudo, o estudo de recuperação de áreas com problemas de sais é, é bem assim, você tem que analisar cada caso a caso. Não dá para fazer, não existe uma receita de bolo. Você tem que fazer uma, uma área piloto. A partir daquela área piloto, você vai usar estratégias, porque também tem um custo para fazer essa recuperação. A gente tem grandes problemas de salinidade, tanto na água, né, professor, quanto nos solos da região semiárida, né? Exato. Professor, no mais, não tem mais nenhum questionamento. O senhor tem mais alguma contribuição? Bom, eu queria comentar, né? Eu acho que Uhum, dentro de todos os aspectos que eu pensava que eu acho que foram comentados, né? Eu só queria deixar mais uma vez o meu agradecimento, a minha gratidão, né? Tem a UFCG, né? Que foi a universidade onde eu fiz minha pós-graduação, foi onde eu ingressei como professor em 2008, né? Eu uhum. fui construir junto com os colegas professores da universidade, de certa forma. Em Pombal eu fiz muitos amigos, né? Como tem aí o meu amigo Neto tá aí na live também, né? Então, várias pessoas, alunos que eu tenho uma gratidão imensa até hoje, né? Eu quero agradecer também a toda a equipe do Grupo de Estudos de Salinidade, UFES, que apoiaram, que ajudaram, inclusive, e fizeram os questionamentos, perguntas. Uhum. A todos os meus amigos aí que estiveram presentes. Teve um momento que estava com mais de 50 pessoas aqui. Fiquei muito feliz, né? Compartilhando, participando, dando um apoio moral. Então, a família também. Então, é muito importante, né? Inclusive, eu fiquei mais nervoso porque eu vi meu tio aqui também presente, o tio Ayrton. É uma pessoa que me inspirou também Eita, responsabilidade, né, a tá na professor? área, né? A responsabilidade é muito grande, né? Então, a todos que estavam presentes, eu agradeço demais, né? E dizer, né, no mais que o uso eficiente da água, né? Ele deve ser diário. A gente deve pensar sempre em estar otimizando, sempre em ser produtor de água, sempre em ser, né, como diz o ditado, né? Menos é mais, né? A gente tem isso aí, menos é mais. Então, quanto menos a gente usar, melhor, né? Quanto mais você puder fazer para o meio ambiente, melhor. Verdade, professor. Professor, em nome do Centro Acadêmico de Agronomia, né, o professor Patrício Borges de Maracajá, em nome de todos os membros, a gente agradece imensamente ao senhor. Saiba que foi, como é que se diz, construído assim com muitos questionamentos no nosso grupo, assim, as pessoas que iríamos convidar, e o nome do senhor foi um nome assim muito citado, justamente pela a trajetória que o senhor teve no centro, né? Logo de início, como professor das disciplinas de irrigação e drenagem, né? Além de outras. Então, assim, a gente agradece imensamente. Saiba que sempre que precisar, o espaço está aberto para o senhor, né? E assim, nos nossos eventos estaremos sempre convidando o senhor, assim que passar essa pandemia, estamos tentando promover um evento mais até para trazer o pessoal, né, de forma presencial mesmo, e o senhor será um dos nossos primeiros convidados. A gente agradece imensamente a sua contribuição e
o espaço no seu tempo que o senhor trouxe para falar um pouco de um tema tão importante para nós nesse momento que a gente está vivendo. Eu que agradeço, Canuto, mais uma vez, né? Fico até emocionado aqui, né? Ver vários amigos, né? Várias pessoas que a gente contribuiu também com a formação. Hoje, professores como o Edson, Guilherme, né? O Romulo Tino está aí também. Pessoas que fazem parte do nosso dia a dia. Eu estou à disposição, viu, Canuto? Quando o que for possível para a gente fazer, a gente está aqui para contribuir, tá? Mas Certo, é isso. professor. Muito obrigado mesmo, viu, professor? E também agradecer as pessoas que ficaram aqui esse tempo todo com a gente, né? Escutando o senhor. Foi uma conversa muito proveitosa. Poder extrair o máximo que puderam, né? A partir do seu conhecimento, que a gente sabe que isso não é nem um terço do que o senhor sabe, que o senhor é um cara que inteligentíssimo e não adianta tendo elogios, porque o senhor tem como é que se diz? O senhor sabe tudo isso, né? Inclusive seus alunos, pessoal, muitos alunos passam por aqui fazendo elogios ao senhor, dizendo que o senhor hoje lá na UF está contribuindo bastante, como realmente contribuiu em Pombal e deixou um legado, né? A gente só tem a agradecer mesmo, agradece imensamente. Valeu, Canuto. A foto oficial você tirou Até aí? mais, professor. Até Tirei, mais, tirei pessoal. sim. Obrigado aí por tudo, né? Vai. Depois você me encaminha. Tchau. Tá Valeu, um bom. abraço então. Pessoal, obrigado Abraço. aí.